Por que algumas pessoas que tiveram a infância difícil conseguem, apesar das adversidades, prosperar financeiramente? E por que o contrário também é verdadeiro? Por que algumas pessoas que nasceram em ambientes altamente privilegiados acabam terminando a vida frustradas, não alcançando o máximo de possibilidades que elas poderiam ter alcançado? Já se perguntou isso? Você vai descobrir nesse vídeo. Você vai descobrir nesse vídeo também qual é o segredo por trás do sucesso. Por que algumas pessoas conseguem atingir o sucesso e outras pessoas simplesmente não conseguem? O que faz a vida de algumas pessoas ser um exemplo de superação e o que faz a vida de outras pessoas ser um exemplo do que não fazer? Qual é o segredo supremo por trás das pessoas que atingiram sucesso na vida delas? Quando eu estudava teatro, eu vivia me fazendo essas perguntas, porém naquela época eu não tinha o embasamento suficiente que a psicologia acabou me trazendo para responder nenhuma delas. Naquela época, como alguns de vocês sabem, eu estava vivendo o ponto mais baixo da minha vida. Eu estava acima do peso, eu estava perdida socialmente, profissionalmente, não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Eu sentia que eu não podia contar com ninguém e que a vida estava sem graça. Por mais que eu tivesse pessoas ao meu lado, família e amigos, eu sentia que ninguém podia me dar a resposta que eu estava procurando. Eu tinha metas altas, eu tinha sonhos para minha vida que eu não estava conseguindo alcançar. E por isso eu ficava me questionando o porquê que algumas pessoas conseguiam e algumas outras não conseguiam. Qual era o segredo por trás daquela pessoa que alcançou aquele sucesso esperado que eu achava que eu poderia alcançar? O que me diferenciava daquela pessoa? Eu ficava me questionando isso. Só que o problema é que naquela época eu enxergava a vida através de uma lente extremamente negativa naquela determinada época. Então eu via essas pessoas que tinham alcançado sucesso e eu me comparava com elas, sempre me colocando para baixo, pensando o que essa pessoa tem que eu não tenho. Eu devo ser a pior pessoa do mundo, eu devo ser a pior pessoa do universo por eu não ter conseguido o que ela conseguiu, porque eu sabia que eu tinha recursos, eu sabia que eu tinha algo dentro de mim, tinha possibilidades dentro de mim que eu não estava conseguindo acessar essas possibilidades, e aquilo me frustrava ainda mais. Eu ficava pensando por que eu remo e não saio do lugar e essas pessoas conseguem, sabe? Era esse tipo de pensamento que eu tinha constantemente, diariamente na minha vida naquela época. E no início eu pensava nessas perguntas mais me vitimizando do que tentando achar uma solução para o meu problema de fato. Hoje eu reconheço isso. Até porque eu achava que o problema de eu não ter conseguido alcançar a vida que eu desejava era meu. Era eu que não estava conseguindo. E realmente eu não estava conseguindo. Mas o problema não era eu. O problema era o que eu desconhecia a respeito da vida. O problema eram os fatos que eu estava ignorando. Eu achava que tinha algo de errado comigo e que aquelas pessoas que tinham alcançado aquele sucesso eram, de certa forma, privilegiadas. Ou que a sorte estava do lado delas. Eu achava que sonhar era para poucos e que eu deveria me contentar com a minha realidade, que, apesar de não ser satisfatória, era o que eu tinha naquele momento. Uma das coisas que mais me angustiava naquela época era a minha escolha profissional. Como muitos de vocês sabem, eu sou atriz. E eu não sei se vocês sabem dessa parte, mas ser artista no Brasil e no mundo já é um fardo muito grande para se carregar, porque é muito difícil você se sustentar apenas com essa profissão. Seja você um cantor, um ator ou alguém que faz a sua arte, que pinta, que enfim, faz qualquer coisa voltado para o lado artístico, é muito difícil você conseguir se destacar, porque existem muitas pessoas talentosas, principalmente no ramo da atuação, existem pessoas maravilhosas, atores, atrizes, e é realmente um ambiente muito fechado. Eu não sei se vocês conhecem alguém que já quis ser artista, que já quis ser ator, que já quis ser atriz. Eu não sei se você é essa pessoa, talvez você seja essa pessoa, e se você conhece um pouco disso, um pouco de como funciona esse sistema, você vai entender exatamente o que eu tô falando. E por mais que eu tivesse contato com pessoas do ramo artístico, não era fácil ser escolhido para papéis, não era fácil entrar naquele mundo, entrar naquele pequeno mundo, eu diria. Era um mercado extremamente competitivo e inclusive é até hoje. A chance de você prosperar no Brasil sendo cantora ou cantor, sendo atriz ou ator, são extremamente baixas. Agora, isso não quer dizer que essas chances sejam impossíveis. Mas naquela época eu não dispunha dos recursos e do conhecimento
que seria necessário para que eu pudesse alavancar minha carreira, para que eu pudesse fazer boas escolhas assertivas no campo profissional. E por isso eu me via tão para trás, apesar de ter possibilidades, apesar de ter recursos, eu sentia que eu não conseguia aproveitar esses recursos por não ter essa sabedoria de como conduzir a minha carreira, por não saber os fundamentos que regem o sucesso em qualquer área da vida, que é o que eu vou passar nesse vídeo para vocês. Hoje em dia, se eu pudesse voltar no tempo com o conhecimento que eu tenho hoje a respeito de como fundamentar uma carreira, de como alcançar sucesso, todo esse conhecimento que eu vou passar aqui nesse vídeo para vocês, eu com certeza não tenho dúvidas que eu conseguiria chegar lá onde eu queria alcançar, né? Onde queria ser contratada, queria trabalhar com isso. Com certeza hoje meus planos mudaram e acontecem coisas na vida, trajetórias que nos levam para caminhos inesperados, então eu não me arrependo de nada que aconteceu, pelo contrário, eu sou muito grata por tudo que aconteceu, porque todos esses caminhos me levaram até aqui, mas a verdade é que sim, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje naquela época, com certeza eu não teria feito certas escolhas ou teria feito outras escolhas com um conhecimento muito mais embasado, que é o conhecimento que eu tenho hoje. Porque seria impossível, e eu tenho certeza disso, seria impossível atingir qualquer tipo de sucesso financeiro ou reconhecimento profissional com a mentalidade que eu tinha naquela época, em relação com a mentalidade que eu tenho hoje, que é totalmente diferente. O que eu não sabia naquela época e que eu acabei descobrindo depois ao entrar na faculdade de psicologia, eu apelidei carinhosamente como fórmula do sucesso ilimitado, que é o que eu vou ensinar para vocês. Essa fórmula mostra a sequência de passos que vocês, que todo mundo deveria tomar para conseguir atingir sucesso em qualquer área da vida, principalmente na área profissional, que é o que é a angústia de muitos, né? A questão financeira, do dinheiro, como ter sucesso. As pessoas que tiveram sucesso na vida seguiram, de forma consciente ou não, a fórmula do sucesso ilimitado. Não há questionamento quanto a isso. Não importa se você é ator, se você é médico, se você é dona de casa, se você é paraquedista, se você tem resultado, se você tem sucesso na sua área, você seguiu, consciente ou não, a fórmula do sucesso ilimitado. O primeiro passo dessa fórmula é saber precisamente o que você quer, ou seja, o resultado que você espera alcançar. O segundo passo dessa fórmula é você tomar medidas para você conseguir de fato alcançar os seus sonhos, porque senão esses sonhos vão ser apenas sonhos. Apenas quando você transforma os seus sonhos em metas e consegue dividir esse sonho em pequenos degraus é que você consegue atingir o resultado final. Você precisa pensar nas medidas que você deve tomar que vão ter a chance de fazer com que você consiga adquirir com mais facilidade o resultado que você espera. E a gente já vai falar sobre isso. Agora, é verdade que nem sempre os passos que a gente toma acabam nos trazendo os melhores resultados. Por isso, o terceiro passo é você aprender a reconhecer se as medidas que você vem implementando estão de fato te trazendo mais perto do seu objetivo ou estão te afastando dele. E aí você embarca no quarto passo, que é você adquirir a flexibilidade para mudar o seu comportamento para de fato alcançar o que você deseja. Então, com base no resultado que você viu, você vai tomar uma decisão. Eu devo continuar fazendo isso ou eu devo parar e buscar um outro meio? Pode prestar atenção. As pessoas que tiveram sucesso na vida delas, elas tomaram esses 4 passos. Pode não ter sido consciente, mas elas tomaram esses passos. Elas primeiro definiram uma meta, elas agiram em prol daquele objetivo, então elas não ficaram só paradas e desejaram alguma coisa como muitas pessoas estão falando aí no YouTube para fazer. Não, elas tomaram ação, elas sabiam que elas teriam que agir para alcançar o que elas queriam alcançar. Pensa bem, não adianta você ficar pensando, nossa, eu quero muito atravessar a rua, meu desejo é atravessar a rua, mas você não atravessa a rua, entende? Você precisa tomar ação para conseguir fazer com que esse resultado apareça. Em terceiro, eles conseguiram enxergar os resultados que eles estavam obtendo, interpretar esses resultados. E quarto, eles conseguiram flexibilizar o comportamento deles de modo a conseguir fazer com que eles mudassem o comportamento deles, caso fosse necessário, para atingir
a meta, a vida que eles desejariam, o sucesso que eles desejariam alcançar. O primeiro passo dessa fórmula é você definir com precisão exatamente o que você deseja alcançar. Esse pode ser um processo bem mais complexo do que parece, né, para a maior parte das pessoas. Porque a maior parte das pessoas, se você for perguntar para elas, tem uma noção muito vaga da vida que elas desejam, da meta que elas têm durante o ano, por exemplo. Algumas nem sequer fazem metas. Agora, é importante a gente considerar que sucesso é uma palavra muito abrangente. A minha definição de sucesso, as minhas metas, podem ser diferentes das suas, da sua definição de sucesso. Porque vamos considerar essa palavra sucesso. O que vem na sua mente quando eu falo a palavra sucesso? Casa, carros, apartamento, ter muito dinheiro, ou talvez ter uma família que cuida de você, que gosta de você, que é agradável, ou talvez seja, como eu disse, se dar bem profissionalmente ou ter 1 milhão de amigos. O que é sucesso pra você? É ser bonita, é ser elegante, é ter um esposo bonito e elegante, é ter uma esposa bonita e elegante? O que é? O que é sucesso pra você? É uma pergunta muito pessoal e você tem que começar a se questionar a respeito. Quando uma palavra é muito abrangente, eu gosto sempre de verificar a etimologia dela, ou seja, de onde ela vem. Sucesso é uma palavra de origem latina e significa obter resultado, obter um bom resultado. Ou seja, ter sucesso é obter um bom resultado naquilo que você se propôs a fazer, independentemente do que aquilo seja. Então a questão é, o que é ter sucesso para você? O que é ter um bom resultado para você? O que é que você de fato deseja para sua vida? Qual é a sua meta? Quais são as suas metas? Quais são os seus sonhos? Eu acredito que a gente está aqui porque cada um de nós tem um dom especial que veio para contribuir para o mundo. Talvez você tenha um dote artístico, talvez você tenha uma boa visão de negócios, talvez você queira muito ser mãe ou cultivar uma família, ser pai, enfim. Talvez você tenha muita habilidade de comunicação. Eu acredito sinceramente que todos nós temos um poder ilimitado que dorme às vezes dentro da gente e que a gente não tem acesso ainda a esse poder. E eu acredito que cada um tem um poder singular, uma coisa que é da pessoa e que essa pessoa tem que aprender a como utilizar isso e como oferecer isso para o mundo, como deixar o mundo enxergar esse dom que você tem. E é isso que eu realmente desejo aqui no canal. Por isso que eu falo sempre sobre vocês expandirem o potencial de vocês, sempre bato nessa tecla que vocês têm que encontrar isso dentro de vocês. E eu acho que esse primeiro passo fala sobre isso. Você precisa primeiro descobrir qual é esse dom que você carrega e adquirir estratégias, ferramentas para poder desbloquear esse dom e mostrar ele para o mundo. Esse é o primeiro passo. Eu vou dar o exemplo do meu caso para vocês entenderem. Naquela época que eu estava muito confusa, eu ainda estava fazendo teatro, né? Então eu sabia que aquilo não era para mim. Porque tinha coisas que o teatro me dava que eu ficava muito feliz, a sensação de liberdade, de ver a vida, de enxergar a vida por diversos ângulos. A atuação é uma área artística que eu gosto muito, mas eu sabia que aquilo não me dava a segurança que eu precisava para minha vida. Eu sabia que eu poderia não ter segurança financeira, por exemplo, nessa área. E isso começou a despertar em mim certas dúvidas que me fizeram questionar essa profissão. Então, no meu caso, eu sabia que eu queria fazer algo artístico, eu sabia que eu era artista de alma, mas eu sabia que eu não queria ter o teatro como o meu plano A. Então, eu comecei a me questionar como eu me viria daqui a 10 anos. Quais sonhos eu gostaria de alcançar? O que fazia sentido para mim? O que ressoava com a minha alma, com o meu desejo? O que eu realmente gostaria de ter na minha vida? E como eu me via naquele sentido. E foi quando eu meditei sobre isso que eu obtive as respostas. É claro que isso não foi um processo tão simples assim. Eu conversei com amigos, eu conversei com os meus parentes, com meu tio, com a minha mãe. Todos eles me ajudaram a definir o próximo passo que eu tomaria na minha vida, que era a decisão de me comprometer com a faculdade de psicologia. Eu sempre gostei muito da área de construção de personagens e entender as motivações por trás dos personagens, inclusive entender como as pessoas fazem o que elas fazem, por que elas fazem o que elas fazem, quais são os padrões que regem os nossos comportamentos. Tudo isso era uma área fascinante para mim. Então a psicologia surgiu como a resposta suprema que eu tava esperando. Então encaixou tudo na minha vida, quando eu descobri que a minha verdadeira vocação era psicologia. Eu até lembro que eu liguei para uma pessoa muito especial para mim, para minha família, que inclusive é do ramo artístico, e eu falei com essa pessoa para tentar me decidir a respeito da profissão, se eu ia seguir sendo atriz, se eu não ia seguir. E essa pessoa me falou uma coisa que também me ajudou muito no meu processo de decisão. Essa pessoa falou: olha, Helena,
você é muito talentosa, você é uma pessoa que tem tudo pra dar certo, mas eu não sei se você tem a vocação necessária para essa profissão. E aquilo era verdade. E eu só não tinha palavras para descrever exatamente o que essa pessoa estava falando, mas era exatamente isso. Era a vocação que me faltava, que é a vocação que eu tenho na psicologia. Então esse processo de definir o que você quer leva em conta diversas variáveis. Por exemplo, no ramo profissional, você tem vocação para isso? Não adianta você querer uma coisa que você não vai conseguir sustentar depois. Você tem que ter a bendita da vocação. Quando eu decidi fazer psicologia, eu vi que tudo conseguia se encaixar muito bem, porque eu realmente queria aquela profissão, eu realmente me enxergava como psicóloga futura. Só que nem tudo estava tão acertado ainda. Por quê? Porque eu queria muito ser psicóloga, eu queria estudar essa profissão a fundo, porém eu ainda queria ser artista. Esse meu lado artista ainda precisava se expressar. Entende? Quem é artista vai entender o que eu tô falando. Eu não queria apenas ser uma estudante de psicologia padrão, eu queria realmente entrar nesse processo, eu queria fazer uma coisa diferente, eu queria me expressar utilizando a minha arte e unindo isso à psicologia. E foi aí que surgiu a ideia do canal, surgiu a ideia das outras redes sociais, que eu comecei a fazer conteúdos de psicologia pra vocês, né? E eu tô aqui até hoje, inclusive. Mas é claro que não foi um processo tão simples assim. Afinal, esse é só o primeiro passo da fórmula do sucesso ilimitado. Eu ainda precisaria seguir os 3 passos que existem na fórmula do sucesso ilimitado para conseguir realmente efetivamente alcançar o meu objetivo. Eu já tinha definido o meu objetivo que eu queria, então unir a arte com a psicologia, já tinha definido o que eu queria, que era criar um canal no YouTube, que era criar a página no Instagram, nas outras redes sociais, e foi isso que eu justamente acabei fazendo. Mas voltando à fórmula agora, vamos analisar o segundo passo. O segundo passo é você realmente tomar ações para que o seu plano prospere. Afinal de contas, se você não fizer isso, seus sonhos vão ser para sempre apenas sonhos. No meu caso, o que eu fiz? Como eu não sabia nada sobre o mundo digital, isso ainda era muito novo para mim, eu comecei a investir em conhecimento nesse sentido. Comecei a pesquisar cursos sobre marketing, comecei a estudar, a ler livros sobre o assunto, comecei a entender como é que eram as métricas do YouTube, como é que os vídeos eram ranqueados, o SEO do YouTube, enfim. E eu fiquei nesse processo um bom tempo, de 1 ano, assim, até eu me estruturar e entender de fato onde eu estava pisando, onde eu entraria. Além disso, um passo muito importante que eu tomei foi que eu investi em autoconhecimento, eu investi em terapia, para entender e para conseguir desbloquear as crenças que estavam me impedindo de agir, que estavam bloqueando a minha prosperidade. Porque sim, grande parte das vezes esses bloqueios mentais são a razão por trás do seu insucesso, o motivo pelo qual você está estancada e não consegue agir. Isso é meio óbvio, mas você ficaria surpreso ao perceber que não é óbvio para grande parte das pessoas. Com muita frequência eu vejo pessoas que gostariam de fazer uma grande mudança na vida delas, mas elas se sentem empacadas, frustradas, irritadas, sem conseguir sair do lugar. Muitas vezes essas pessoas têm crenças sabotadoras que bloqueiam o próprio progresso porque elas acreditam inconscientemente que elas não vão conseguir prosperar, que a mudança vai ser apenas temporária e depois elas vão voltar para os antigos padrões. A verdade é que existe uma chance muito alta de existir uma resistência por trás da sua procrastinação. Talvez você tenha medo de agir porque você já agiu antigamente e você falhou e tem medo de falhar de novo. Talvez você tenha medo de colocar expectativas altas em um negócio e se frustrar posteriormente. Talvez você tenha estipulado um objetivo para você tão alto, mas tão alto que você acabou se intimidando com o seu próprio objetivo e com isso você se sentiu empacado e não conseguiu agir. Se esse é o seu caso, se você pensa que agora nesse momento você está empacado e não consegue agir, eu sugiro que você adquira meu curso sobre reprogramação mental. Nesse curso eu te conduzo passo a passo a como você pode estipular metas com assertividade e não só isso. Mais importante de tudo, eu te ensino a reprogramar sua mente, reprogramar suas crenças sabotadoras que podem estar impedindo você de alcançar sucesso nas áreas que você deseja alcançar sucesso, a como organizar os seus valores de vida de modo que eles atendam os seus objetivos, a como organizar o seu fluxo de pensamentos para que eles não sejam também sabotadores, para que eles não atrapalhem o seu sucesso.
sucesso. No curso a gente vê essa fórmula do sucesso ilimitado de forma mais prática e mais aprofundada para que você consiga realmente atingir a vida dos seus sonhos. E esse curso, apesar de não substituir a terapia, ele foi criado justamente para quem está numa fase de vida que precisaria de terapia e não tem, por exemplo, recursos suficientes para gastar com um terapeuta nesse momento, ou para quem quer ter um resultado mais rápido nesse sentido, tem um objetivo específico e queria atingir esse objetivo, mas não consegue porque algo está bloqueando esse objetivo de ser alcançado. Resumindo, é um treinamento para quem deseja ter sucesso, para quem deseja se aprofundar no autoconhecimento. Seja, eu quero virar fit, eu quero emagrecer, eu quero subir na empresa, eu quero atingir tal resultado profissionalmente, eu quero me tornar um youtuber, eu quero, eu quero começar a trabalhar com as redes sociais. Quais são as ferramentas que eu posso utilizar para aumentar minhas chances de conseguir adquirir aquele objetivo? Tudo isso você vai ver no curso para diversas áreas do seu interesse. Qualquer que seja a sua área, você pode utilizar esse curso para te ajudar nesse processo. Eu vou deixar o link desse treinamento na descrição, você pode conferir aqui. E não perca essa oportunidade, porque ela é uma oportunidade única para você que procura esse progresso, que procura esse autoconhecimento, que procura atingir sucesso na sua vida, resultados que você deseja. Mas agora vamos voltar para o vídeo. Terceiro passo da fórmula do sucesso ilimitado: perceber se as ações que você está tomando estão te aproximando do seu objetivo ou te afastando dele. Você precisa estar realmente atento aos sinais que a vida está te mostrando para realmente conseguir mudar a sua estratégia caso isso seja necessário, para você começar a investir no que realmente vai te trazer resultado. Por exemplo, ainda dando meu exemplo aqui, né? Quando eu comecei a fazer os vídeos, eu logo percebi que existiam vídeos que davam mais resultado, que as pessoas queriam assistir mais e outros que as pessoas queriam assistir menos. Isso é normal. Através das métricas do YouTube, eu comecei a estudar esse campo, essa área, né, que o próprio YouTube disponibiliza, e comecei a ver quais vídeos iriam agradar mais o meu público e quais vídeos iam agradar menos. Logo, eu adaptei a minha estratégia de fazer vídeos, de fazer conteúdos, para que vocês pudessem se agradar com os conteúdos, né? Isso tanto no YouTube quanto nas outras redes sociais. Pensa assim, não adianta você querer vender maçã num bairro em que todo mundo quer comprar morango. Isso não vai funcionar, não vai dar certo. Da mesma forma, não adianta você querer utilizar ferramentas que não estão funcionando para uma empreitada que você deseje que dê certo, se as ferramentas não estão certas, entende? Então você tem que ajustar a sua estratégia para obter o resultado que você deseja. E isso é muito confuso para grande parte das pessoas, porque a gente vive num mundo com tantas informações inverídicas, com tantas informações falsas, com tantas informações infundadas, que as pessoas ficam realmente confusas com relação ao que elas deveriam fazer para atingir sucesso em determinada área. Por isso, mais uma vez, que eu criei o curso, porque eu também estava cansada de ouvir o que as pessoas, sem nenhum tipo de embasamento, estavam falando para as outras fazerem e sabendo que essas pessoas não teriam resultados, sabe, com o que essas outras pessoas estavam falando que elas deveriam fazer. Mas voltando, por exemplo, vamos dizer que você quer muito emagrecer, e aí te disseram que a melhor forma de emagrecer é ir na academia e, sei lá, e fazer cardio, né? Então, fazer uma esteira. E aí você começa a fazer esteira, mas você não está enxergando os resultados. Por quê? Porque você não teve um déficit calórico na sua dieta, você não diminuiu a quantidade de calorias que você consome no dia. Mas te disseram que era só você fazer cardio, né? Disseram que era só fazer isso que você iria emagrecer. Não é assim que funciona. Existem passos que você tem que tomar. Existem pessoas que detêm conhecimento em determinadas áreas. Por exemplo, eu estudo psicologia. Eu detenho conhecimento de como a mente funciona, de como os padrões funcionam, os comportamentos, os transtornos mentais, de personalidade, enfim. São esses profissionais que você deve procurar caso você queira ter uma mudança efetiva de vida. Assim como são os personagens da academia que você deve procurar para que você tenha o corpo malhado de academia que você deseja, nutricionista para ajustar a sua dieta. Então, por exemplo, no caso da academia, você só vai conseguir emagrecer quando você ajustar a sua dieta, ajustar o seu treino e com isso fazer a mudança que você deseja. Antes, obviamente, você precisa mudar a sua mentalidade. Mas a gente não vai tocar nesse assunto aqui porque isso fica para outro vídeo. Vocês precisam interpretar o que está acontecendo, se as medidas que você está tomando estão te levando para o resultado que você deseja ou não, se eles estão afastando você do seu objetivo. E por isso que você precisa desenvolver esse olhar para conseguir identificar e mudar o mais rápido possível caso alguma estratégia esteja te afastando do que você realmente quer, em vez de te aproximar.
porque é isso que vai fazer você desistir mais rápido. Se você não tá vendo resultados na academia, por exemplo, se você tá malhando e não vê que você tá emagrecendo, você vai ter a chance de desistir, porque afinal, poxa, eu tô fazendo todo esse esforço e não tô obtendo resultado, por que eu deveria continuar? Então, por isso que você deve identificar rapidamente se a sua estratégia tá funcionando, para que você não caia na desmotivação e comece a querer desistir do seu processo. Quando eu defini pra mim que eu queria trabalhar com psicologia no meio digital, eu fiz 2 perguntas muito importantes que eu acredito que vão te ajudar em determinada área que você deseja alcançar sucesso. Quem é uma pessoa de referência nessa área e o que eu devo fazer para alcançar os resultados que essa pessoa também alcançou. Isso não quer dizer copiar a pessoa, isso não quer dizer copiar a estratégia, isso quer dizer se inspirar e ver o que está dando certo e como você pode introjetar o que está dando certo para sua trajetória, para sua vida, para o seu negócio. Entende? Então, essas perguntas abrem a nossa cabeça porque elas nos estimulam a procurar referências de pessoas que já conseguiram sucesso nos resultados que a gente deseja alcançar. Então é muito importante que você comece a implementar isso, comece a se perguntar quem são as pessoas de referência naquilo que você deseja alcançar, naquilo que você se propõe a fazer. Você precisa procurar um modelo fixado de pessoas para qualquer área da sua vida, então seja relacionamento, um negócio, a área de alimentação, o corpo que você deseja, tudo. E você pode conferir alguns vídeos em que eu também falo sobre isso, o poder das referências, e outros vídeos sobre identidade. Eu também falo sobre a importância de se procurar as referências certas para atingir os resultados que você espera na sua vida. O último passo da fórmula do sucesso ilimitado é você ter flexibilidade suficiente para ajustar a sua estratégia e conseguir os resultados que você deseja. Se existe uma habilidade que é necessária para que você tenha sucesso e se existe apenas uma informação que você deve gravar nesse vídeo, é essa: flexibilidade. A importância de se ter flexibilidade. Uma vez que você decidiu o que você quer, você não deve ficar inflexível, rígido na forma como o que você vai fazer para chegar até lá. Pelo contrário, você tem que estar aberto ao caminho da vida para ver as oportunidades que podem surgir no seu caminho. E esteja aberto para adaptar a sua rota, para flexibilizar a sua rota, para conseguir chegar lá. A arte da flexibilidade é que vai te levar para o seu objetivo com mais facilidade. Muitas pessoas às vezes são tão rígidas que elas não se abrem para o novo, elas não se abrem para as possibilidades que a vida está apresentando para elas. Então não cometa esse erro. Se você quer ter sucesso, você precisa ter flexibilidade para enxergar o que a vida está te mostrando, quais são os sinais que o universo está te mandando, o que você deve fazer depois, sabe? Como ajustar o seu caminho de forma a conseguir chegar naquela sua meta uma vez que você tenha estipulado ela. Bom, é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu tenho um recado final para você, que é muito importante. Se você chegou até aqui, já curte o vídeo, já comenta se você gostou do vídeo, se ele foi útil. E não se esqueça que aqui tem o link do curso de reprogramação mental, que eu realmente recomendo que você faça se você quer realmente se apropriar da sua vida e embarcar nesse processo de autoconhecimento para obter os resultados de sucesso que você deseja. Mas voltando para o recado final, entenda que sucesso não é acidente. Existe um padrão consistente de ação, de forma de pensar, mentalidade, de implementação, de interpretação que levam essas pessoas a alcançar os resultados que elas desejam alcançar. E eu acredito que, em certa medida, esses recursos, essas informações estão acessíveis a todos. Olha você está assistindo esse vídeo está recheado de informações super importantes para você adquirir sucesso. E não sou eu que estou falando porque, eu tenho as informações. Não, eu demorei anos para compilar essas informações. Eu estudo psicologia, então eu sei o que eu estou falando. E talvez se você não tivesse acessado esse vídeo, você não saberia o que eu estou falando aqui para você agora. Então, possibilidades existem. A pergunta é, você vai agarrar essas possibilidades? Como você vai utilizar o seu tempo para atingir os resultados que você deseja, a vida que você deseja? O que você está fazendo para que isso aconteça? Você está investindo em você? Você está investindo em cursos, por exemplo, o meu, em processo de terapia? O que você está fazendo para realmente se apropriar da sua vida e atingir o que você quer? Essa é a pergunta que eu deixo por último e espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, de conferir o meu curso, verificar se você está inscrito e é isso. Comente no vídeo também se você gostou e o que você gostaria de ver por aqui. Um beijo para vocês.